Palavra da Verdade. Devocional de 13 de maio. Gloriando-se no Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. A sabedoria, a força e a riqueza são as três áreas nas quais os homens costumam se confiar e se gloriar em toda a atividade e objetivo humanos, pois seja em qual for a conquista humana, uma dessas coisas sempre está envolvida. A força lhes possibilita feitos heróicos, a sabedoria lhes proporciona descobertas revolucionárias e a riqueza lhes outorga confortos. O que eles se esquecem é que essas três coisas, como todas as demais a que têm acesso, são dons de Deus, que Ele concede a quem quer e conforme lhe apraz. Sendo assim, cabe-lhes a repreensão que diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Em 1 Coríntios 4, 7. Os homens se esquecem também que sua sabedoria, força ou riqueza são sempre limitadas. O pregador em Eclesiastes as chama todas de vaidades, isto é, elas são transitórias, finitas e limitadas para proporcionar ao homem a plenitude de vida e o significado que ele busca. Sendo a sabedoria, a força e a riqueza dons de Deus, e sendo elas limitadas e passageiras em sua natureza, o sábio não deve pôr a sua glória na sua sabedoria, o forte não deve fazer da sua força o objeto do seu louvor, e o rico não deve fazer da riqueza a razão da sua alegria e orgulho. Eles não devem se gabar dessas coisas. Só há uma coisa na qual os homens podem se orgulhar, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Os verbos sinônimos conhecer e saber trazem juntos a ideia de um conhecimento que, por um lado, é o resultado de uma atenta reflexão, por outro lado, envolve um relacionamento pessoal. Assim, conhecer o Senhor é tanto uma atividade da mente, na medida em que refletimos sobre o seu ser e seus atributos, como uma experiência de relacionamento pessoal, na medida em que caminhamos com Ele pela fé e em obediência aos seus mandamentos. Quando queremos conhecer uma pessoa, por exemplo, procuramos, num diálogo com ela, descobrir pelo menos três coisas: qual o seu nome, como ela se define e o que ela faz. Na cultura bíblica, mais do que na nossa, o nome era um importante revelador do caráter de uma pessoa. Daí o Senhor dizer: glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Javé, termo hebraico traduzido por Senhor aqui, está provavelmente ligado ao verbo ser, conforme Êxodo 3,14. Deus está dizendo: eu sou aquele que é, o Eterno. Além disso, é o nome pactual de Deus, aplicado só a Ele em todas as formas. As Escrituras nos revelam quem é Deus por meio de seus nomes, mas também de seus atributos, que revelam seu caráter, e de suas obras, o que ele faz. Além disso, aprendemos também sobre quem é Deus através dos contrastes estabelecidos entre ele e os ídolos. Falando de seus atos, o Senhor declara neste texto: eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Ou seja, aqueles que conhecem pessoalmente a Deus sabem que, em sua compaixão, Deus suspende sua ira de sobre o pecador penitente, não infligindo o castigo que ele merece. Além disso, Deus promove a justiça, que tem a ver com o relacionamento correto com ele e com os homens. Trata-se do atributo de uma pessoa que passou pelo processo de justificação e assim tem uma vida correta, íntegra, direita, sem erros e sem defeito. Justiça veio a ser sinônimo de salvação, libertação, absolvição e purificação, a condição de ter o relacionamento com Deus consertado. Mas Deus também executa juízo na terra. Juízo está ligado à condenação do pecado. É nesta perspectiva que, em João 16, de 7 a 11, Jesus prometeu que, quando viesse o Espírito Santo, este convenceria as pessoas da justiça, do pecado e do juízo, ou seja, o Espírito Santo iria conscientizar as pessoas da necessidade de serem justificadas, da realidade do pecado que impede esta condição e do juízo vindouro de Deus sobre aqueles que não viessem a se achar nessa condição.
de modo que somente pela iluminação do Espírito Santo é possível conhecer a Deus. E o Espírito nos conduz a Jesus Cristo por meio da sua palavra. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, diz João, em João 1,18. Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como está escrito em João 1,14. Conhecer a Cristo, portanto, é a essência da vida eterna, como ele mesmo disse em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Consequentemente, nosso texto se aplica a Cristo. Nele devem estar a nossa confiança, a nossa glória e o nosso contentamento. Se você é sábio, forte ou rico, deve agradecer a Deus por essas bênçãos temporais, mas não deve se gloriar nelas. Cristo deve ser nosso único orgulho. Como está escrito em 1 Coríntios 2,31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.